Bom dia, hoje iremos apresentar um trabalho sobre Mycobacterium tuberculosis ou a tuberculose. Os componentes da equipe são Emily Ribeiro Gonçalves, João Silva da Paixão, João Antônio de Oliveira Azevedo e Luiz Felipe de Almeida Figueiredo. As doenças infectocontagiosas, muitas vezes referidas simplesmente como doenças infecciosas, constituem um amplo grupo de condições provocadas por micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Essas doenças possuem a capacidade de se espalhar de uma pessoa para outra, seja por contato direto ou através de vetores, resultando em preocupações significativas para a saúde pública global. Também podem ser definidas como condições provocadas pela invasão e multiplicação de micro-organismos patogênicos no organismo, levando a uma resposta do sistema imunológico e, frequentemente, à manifestação de sintomas. Bom, a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. É uma doença que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Quando a doença acomete outros órgãos em seu pulmão, ela é chamada de tuberculose extrapulmonar. O termo tuberculose foi cunhado no século XIX por Schoenlein, baseado no nome dado no século XVII por Silvius Alexandre. Apesar de ser uma enfermidade antiga, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública. No mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. A doença é responsável por mais de 1 milhão de óbitos anuais. No Brasil, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Tamanho: média de 1 a 10 micrômetros de comprimento por 0,2 a 0,6 micrômetros de largura. Sua estrutura é um bacilo reto ou ligeiramente curvo. A expressão bacilo reto refere-se à forma da bactéria. Bacilos são bactérias que têm o formato de uma barra. No caso da Mycobacterium tuberculosis, essas células podem ser retas ou ligeiramente curvas. Além disso, ela não é encapsulada. Uma bactéria encapsulada possui uma camada externa adicional chamada de cápsula, que pode proteger a bactéria contra a fagocitose. No entanto, a Mycobacterium não possui essa camada, então ela ganha a definição de não encapsulada. Além de ser não encapsulada, ela não é esporulada. Alguns tipos de bactérias podem formar estruturas chamadas esporos. Quando estão em condições ambientes favoráveis, como escassez de nutrientes e água, esses esporos são altamente resistentes e podem sobreviver a condições extremas. No entanto, a Mycobacterium não tem essa capacidade. Além disso, as bactérias Mycobacterium tuberculosis não possuem flagelos, que são estruturas comuns em outras bactérias que não movimento. Em vez disso, a disseminação da tuberculose ocorre principalmente por meio da tosse, canto e outras manobras respiratórias forçadas por pessoas com TB pulmonar ou laringe ativa. Patogenia. A tuberculose é um patógeno intracelular facultativo, aeróbico obrigatório e de crescimento lento. Assim que o indivíduo é acometido pelos bacilos de Koch, quando os bacilos atingem os alvéolos, a infecção pode se iniciar. Nos pulmões, os macrófagos residentes são uma das primeiras células a interagir com o bacilo. Ao chegarem nos alvéolos, os bacilos apresentam inicialmente crescimento livre, multiplicam-se e não são fagocitados pelos macrófagos alveolares. A fagocitose é um processo em que as células do sistema imunológico englobam partículas grandes por meio de emissão, de pseudópodes, que são estruturas que surgem como expansão de sua membrana plasmática, com o objetivo de combater e prevenir infecções. Multiplicação do bacilo. Nessa fase de simbiose entre o bacilo e o hospedeiro, embora a fagocitose ocorra sem maiores problemas, a destruição dos bacilos é parcial, e o contingente deles permanece vivo e se multiplica dentro dos fagossomos dos macrófagos. A reação do organismo se dá pela liberação de anticorpos. Caso os anticorpos consigam vencer a batalha, a pessoa não desenvolve a doença. Porém, pode ocorrer a formação de granuloma, que se dá por os macrófagos, ao perceberem a presença do bacilo, iniciam a ativação da resposta imune do hospedeiro. Nesse processo, eles formam o que é conhecido como granuloma, uma estrutura de tecido que serve como uma barreira de proteção contra a bactéria. O granuloma é uma massa tecidual composta por bacilos vivos e mortos, circundada por macrófagos. Dentro do granuloma, o material que inclui as bactérias e os macrófagos torna-se necrótico, ou seja, começa a morrer e se degradar. Isso resulta na formação de uma massa que tem uma aparência semelhante a um queijo, um fenômeno conhecido como necrose caseosa. Os principais sintomas são febre, em geral febre alta acima de 38 graus, suores noturnos, tosse e expectoração com sangue. Com o passar dos dias, a expectoração purulenta pode se transformar em expectoração sanguinolenta, que recebe o nome de hemoptise. O tratamento se dá por basicamente três passos. Pelo isolamento inicial, que é logo quando aparecem os sintomas, e não na fase latente, o fármaco tuberculosos e fase de ataque e fase de manutenção. A fase de ataque dura 2 meses e é composta pela administração de 4 medicamentos. E a fase de manutenção dura 4 meses e é composta por duas medicações, a rifampicina e a isoniazida. Obrigado e tenha um bom dia.